Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre os senadores e deputados envolvidos com o desvio do INSS. Tá? O INSS, vocês sabem, a gente está acompanhando o caso do roubo dos pensionistas, né? Aquele monte de associação ligada a sindicato e não sei o que lá, um monte de desconto indevido nas pensões dos pensionistas e coisa e tal. E adivinha, tem deputados e senadores ligados nisso. É lógico que tem, e a gente sabe quem são e de que partidos que são. Eu vou falar para vocês aqui, porque tem uma lista aqui que está circulando, mas essa lista aqui é a lista daqueles deputados que atuaram para enfraquecer o controle de descontos no INSS. Já dá uma dica de quem são as pessoas envolvidas com esse troço, mas a gente não sabe qual que é a lista da PF ainda. A PF não divulgou essa lista, a PF mandou essa lista para o STF. E nessa manobra, eu digo para vocês, isso daqui é pressão para não abrir a CPMI do INSS. A verdade é essa. Essa manobra aqui é para isso. O pessoal está apavorado com a questão da CPMI do INSS, que vai destruir o que sobrou do governo Lula no final das contas. Eles não querem essa CPMI, eles querem pressionar deputados e senadores a tirarem o nome. Aí estão dizendo, tá vendo? Tem deputados e senadores envolvidos. Olha só, tá lá no STF agora. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui, mas eu espero que a CPMI seja criada. É muito importante que seja criada. Essa notícia foi sugerida por Supremo Trambiqueiro Fanfarrão, Leona Orochi e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, temos que ficar de olho nessa questão do INSS, tá? Porque esse é um escândalo enorme, um escândalo que está tirando popularidade do Lula e que, no entanto, o pessoal está querendo parar essa brincadeira agora e chamando o tapetão de sempre. Qual que é o tapetão de sempre? É o STF. Chegou no STF e parou, né? Porque é aquele negócio, o STF, para processar a direita, é a velocidade da luz, cara. O processo lá do, entre aspas, golpe do Bolsonaro, tá andando a velocidade. Nunca na história da justiça brasileira um processo andou tão rápido quanto esse. Agora, quando é o Lula, quando é mensalão, quando é petrolão, quando é o roubalhão no INSS, a coisa vai devagarzinho, fica parada. Daqui a 50 anos o pessoal lembra de fazer alguma coisa, né? Essa é a atitude que a gente espera do INSS, do STF, em relação ao INSS, infelizmente. Então tá aqui, ó. Essa lista aqui não é a lista da Polícia Federal, tá? A gente não sabe ainda qual é a lista da Polícia Federal. O inquérito está sob sigilo, está no STF, exatamente para o STF agora dizer se vai assumir esse inquérito para si. Adivinha? Vão assumir para eles o inquérito, né? Tá aqui, ó. PF descobre deputados e senadores envolvidos no roubo do INSS e investigação vai ao STF. De novo, pode ter certeza que eles vão usar isso para chantagear senadores e deputados que assinaram a CPMI do INSS. E também para tomar cuidado com a questão dos bancos. Lembra que a gente falou sobre a questão dos bancos? Que tem muita coisa referente a consignado de banco também, e conforme uma reportagem muito curiosa, que foi depois apagada, né, o pessoal falou, olha, se começar a investigar isso daí, não vai sobrar banco no Brasil, né? E, de novo, pode ser um exagero esse negócio? Pode ser, mas a verdade é que tem muito banco vivendo de roubar aposentado por aí no final das contas. Então essas coisas agora foram todas para o STF. O STF, que já está fudido com um monte de confusão lá, pegou mais essa coisa para avaliar. Por quê? Porque descobriram senadores e deputados, né? Até aqui estavam investigando sindicatos e coisa e tal, pessoas que não tinham foro privilegiado. Agora tem gente com foro privilegiado, com foro por prerrogativa de função, então isso está no STF de novo. O problema é esse que eu falei para vocês. O STF, se tivesse a mesma velocidade que está tendo com o Bolsonaro, com as acusações contra Bolsonaro para investigar isso daqui, seria ótimo. O problema é que não vai ter. O problema é que vai investigar isso daí. Se for interesse para a esquerda, vai demorar anos e anos e anos para investigar esse troço aqui, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Então tá aqui, ó. A PF já se prepara para enviar ao STF parte das investigações da roubalheira do INSS, o que significa, por consequência, que deputados e senadores estão enrolados nesse esquema bilionário de fraudes. Olha, quem imaginaria isso? Todo mundo sabia que tinha senador e deputado envolvido, né? E a gente sabe até alguns nomes, né? O deputado Everton, que é do PDT do Senado, o senador Everton, que é ligado ao Carlos Lupe, está envolvido nisso daí, todo mundo sabia disso. Tem também uma bancada razoável de deputados, o cara da CONTAG, a CONTAG, que é a maior descontadora de aposentados, o cara é deputado na Câmara do PT, então a gente sabe que é esse pessoal, a gente sabe quem são as pessoas que estão ali, né?
Trata-se de uma bancada de razoável número, né? Mas, de novo, qual que é a ideia aqui? É pressionar a Câmara a abafar a CPMI do INSS e evitar chegar nos bancos, porque os bancos estão ferrados, né? E os bancos deviam estar preocupados com isso, porque agora os bancos estão fragilizados por conta da Lei Magnitsky. Isso vai dar uma merda, não quero nem ver o que vai acontecer. Olha só. Está aqui a lista dos partidos que atuaram para enfraquecer o controle de descontos no INSS. Essa lista aqui é a lista das pessoas envolvidas com a roubalheira do INSS? Não necessariamente, mas dá uma dica, porque para pensar por que motivo um deputado se empenharia em diminuir o controle sobre os descontos no INSS. É porque tem alguma coisa a ganhar com isso. É porque tem alguma ligação com alguma dessas entidades. Então, muito provavelmente, a lista que tem aqui é a lista das pessoas envolvidas com essas organizações que roubavam dinheiro do INSS. Muito provavelmente é isso. Mas não é certeza. Pode ter um ou outro aí que escape, né? Pode ter mais gente além dessa lista, pode ter gente que não está nessa lista. Pode ter gente dessa lista que estava ali de otário, né? Que entrou nessa de otário. Aqui, ó. Desde 2019, pelo menos 31 parlamentares de 11 partidos agiram para afrouxar o controle sobre descontos de aposentadorias pagos pelo INSS. A maioria dos deputados envolvidos na manobra, segundo o levantamento da Folha de São Paulo, é do PT. Olha, quem imaginaria isso, né? Quem imaginaria que é o pessoal sindicalista do PT que queria afrouxar esse controle sobre desconto, queria favorecer o roubo do desconto por sindicatos, né? E partidos da esquerda. Embora a lista também tenha um deputado do PL, por exemplo. Então tá aqui, ó. Dos 31 parlamentares nessa lista, 11 são do PT, 5 do PSOL, 3 do PSD, o PSB, que é o Partido Geral do Alckmin, e o Republicanos, o PCdoB, o MDB, o PSDB, tem 2 parlamentares cada, então tem gente do PCdoB, do MDB e do MDB, e tem PSC, Solidariedade e PL cada um. Ou seja, tem a lista aqui com 31 parlamentares envolvidos e seus partidos abaixo, tem a lista aqui em algum lugar, mas o importante está aqui a lista completa dos parlamentares. Aqui, ó, parlamentares que aprovaram mudanças amplas, além e também removiam a revalidação das coisas, só para lembrar quem esqueceu disso, né? O Bolsonaro fez um decreto justamente exigindo que os aposentados aprovassem explicitamente descontos no seu INSS. Então isso matava essa questão dos sindicatos e coisa e tal. Por quê? Porque o cara, se fosse enganado ou alguma coisa, ele simplesmente não aprovaria depois e não descontariam da aposentadoria dele, né? Ou seja, o cara tinha que entrar lá no aplicativo do INSS e dizer, não, eu aceito esse desconto. Isso é excelente, positivo, resolvia todos os problemas. O que a Câmara fez? Esse pessoal aqui explicitamente trabalhou para derrubar esse controle, tá? Tem um cara do PL, Luiz Carlos Mota, é do PL de São Paulo. Então é preocupante isso daqui, esse cara do PL. Mas, de novo, essa lista aqui não é necessariamente a mesma lista que a PF chegou de beneficiários dessa história, porque pode ter gente a mais, pode ter gente a menos. A gente sabe que tem um deputado do PSD, do Kassab, que também está envolvido nesse troço. Enfim, houve a ligação com deputados e senadores. Como até o pessoal da esquerda está comemorando, é aquilo que eu falei para vocês. Eles estão comemorando por quê? Porque isso daí é uma manobra para meio que parar a investigação desse negócio, né, atrasar isso daí para não prejudicar muito Lula, para garantir que só vão investigar o pessoal do PL. Capaz de acontecer igual fizeram com a investigação de Caixa 2 na Alerj aqui no Rio de Janeiro. Vocês lembram disso? O COAF encontrou 53 pessoas fazendo suspeita de rachadinha. O maior deles era o André Siciliano do PT. Era o que mais fazia rachadinha e coisa e tal. Mas aí estava nessa lista o Flávio Bolsonaro também, com suspeita de pagar rachadinha. E aí, ou seja, todo o foco foi em investigar o Flávio Bolsonaro. Cara, que coisa impressionante isso. Os outros 53 nomes que estavam na lista, que todos eles recebiam mais do que o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro estava um dos últimos da lista lá na suspeita de Caixa 2, de rachadinha e coisa e tal. Ninguém falou dos outros 53 nada. Só se falava do Flávio Bolsonaro. Existe o risco de acontecer essa mesma coisa aqui. Vão encontrar um monte de deputado do PT, do PSOL, do PDT, da esquerda envolvidos no esquema, mas todo o foco da imprensa vai ser nos 2 ou 3 que eles acharem ali que tem ligação com o PL ou que tem alguma ligação com o Bolsonaro. Pode ter certeza que é alguma coisa desse tipo que vai acontecer aqui. Mesmo com isso, eu acho muito importante termos a CPI do INSS. O Fux atendeu o pedido do Nicolas e pediu informações à Câmara sobre a criação da CPI para investigar o INSS. Espero que tenha a ordem para criar essa CPI o mais rápido possível. Parece que já estão escolhendo os nomes. O Nicolas e a Bia Kicis foram escolhidos para participarem da CPMI do INSS.
Então vamos ver se surge essa CPMI aí. Infelizmente parece que o Omar Aziz vai ser o presidente da CPI, o que não é uma coisa boa, mas como eu já disse para vocês, a esquerda está contando que essa CPI vai ser uma falha tão grande quanto a do 8 de janeiro. Não vai. Porque a verdade é que a do 8 de janeiro tinha pouca coisa para investigar, só tinha mais questão de direito do que questão de fato para investigar. Essa não, essa tem fato pra caramba para investigar, tem muita gente enrolada nesse troço. Então eu tenho certeza que vai ser danosa essa CPMI, por mais que, lógico, com o Omar Aziz sendo presidente, jamais vão chamar, por exemplo, o irmão do Lula, que seria crucial para depor nesse tipo de coisa, né? Enfim, tá andando a questão da CPMI do INSS, espero que ande rápido, espero que cheguem logo na instalação dela e vamos torcer para conseguirem chegar nos culpados verdadeiros, que todo mundo sabe, é a galera do PT e do PSOL, é o pessoal da esquerda que adora roubar aposentado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.